amados. Paz do Senhor, irmãos. Quero passar um aviso à igreja. A SOFAP pede para avisar que no dia 9 de agosto estará fazendo um buffet de sopas aqui no salão da igreja. É um buffet livre por pessoa, o valor é de R$15 por pessoa. Acima de 11 anos já paga esse valor. Crianças de 7 a 10 anos pagam R$ 7,50 e menores de 7 anos não pagam. Então, adquiram juntamente com as irmãs da SOFAP, na diretoria da SOFAP, elas estão com um carnezinho vendendo o Vale Sopa para o dia 9 de agosto. Vai iniciar-se aqui a partir das 19 horas até as 21 horas para chegar. O período que vai ficar aqui, então, como é livre, os irmãos terão o seu período livre para ficar aqui. Mas para a entrada, elas pedem para chegar no máximo às 21 horas. Também no próximo sábado, a SOFAP local irá realizar mais uma reunião, conforme tem acontecido todo o final do mês. E essa reunião tem como tema Coração Materno do Espírito Santo. Será às 15 horas aqui no salão da igreja, e esta reunião será ministrada pela irmã Gislaine, que já em uma outra oportunidade falou também sobre o assunto. Então, todas as irmãs estão convidadas a participar deste momento, no próximo sábado, às 15 horas. O DIJAP pede para lembrar a igreja do bazar que vai acontecer amanhã às 9 horas, a partir das 9 horas. Os irmãos que ainda não trouxeram suas doações, se puderem vir durante o dia de hoje trazer, as irmãs estarão aqui separando as roupas. Então, traga ainda suas doações e não deixe de participar amanhã a partir das 9 horas. O diácono Osni tem um recado pela RUMAP para trazer à igreja. Pode ser, irmãos? Tá frio aí? Tá não. Os diáconos estão falando que o sol vai se extinguir daqui a pouco, então não vai precisar sair lá fora, que não vai ter sol hoje. Tá bom? Irmão, mas nós estamos aqui para falar sobre mais um evento da RUMAP Sul, que é o vestibular bíblico, que a gente vai fazer a terceira versão este ano, certo? Convidando a toda a igreja, os jovens, a participarem do vestibular bíblico, que vai versar sobre o livro de Atos, na versão revista e corrigida, e o livro doutrinal da última edição. Serão 40 questões sobre o livro de Atos e 10 questões sobre o doutrinal, ok? Nós precisamos que os jovens se inscrevam, que os irmãos se inscrevam, com a seguinte condição: só participa da premiação os que são sócios da UMAP. Então, você pode participar do vestibular, se você não for sócio, você tem toda a condição de participar, só que você não participa das premiações, assim como pastores e presbíteros também não participam das premiações. Podem participar do vestibular, mas não concorrem aos prêmios. A nossa UMAP aqui está precisando de dinheiro. É lógico que o objetivo maior do vestibular é levar o conhecimento aos jovens. E, graças a Deus, tem surtido um efeito muito grande dentro dessa condição, dessa necessidade que nós temos de conhecer a palavra de Deus e a nossa doutrina. Mas a nossa UMAP também está precisando de dinheiro. E o primeiro prêmio é muito bom para ajudar no retiro da UMAP. Então, seria interessante que alguém dessa igreja ganhasse para poder ajudar no retiro. O primeiro prêmio para a UMAP é de R$700. Depois, o segundo é 500 e o terceiro é 300. Isso, o prêmio coletivo que, ao somar as notas dos 5 primeiros candidatos com maior pontuação, a UMAP que obtiver a maior média é premiada. Assim também tem a premiação individual. Você quer ganhar uma máquina semiprofissional fotográfica, mais uma Bíblia top, certo? Ganhe em primeiro lugar, tire a maior nota e você vai ganhar também. Então, é um momento muito gostoso que nós temos vivido num sábado à tarde, no colégio lá na Vila Camargo, e os jovens têm aprendido e têm, com isso, conseguido ajudar as suas UMAPs financeiramente. Então, é o convite que eu deixo. Lembro-os a todos, principalmente a direção da UMAP, que a atualização de cadastro ainda está aberta, certo? Então, se você não é sócio da UMAP, você ainda tem um tempo ainda de se regularizar, certo? Para que você possa concorrer às premiações. Então, é mais um evento que a RUMAP promove e que tem sido muito abençoado, graças a Deus, e que nós deixamos o convite
a essa igreja aí. O presbítero Edivaldo vai se inscrever e disse que vai ter a maior média para ser exemplo aos seus liderados aí, como pastor dos jovens que é. Certo? Se você ficar com medo, puxa, vai que eu vá lá e tire 0. Não se preocupe. As únicas notas, as únicas classificações que são divulgadas são as dos que foram premiados. O que vem daí para baixo, ninguém fica sabendo. Certo? A não ser que você nos procure e fale, eu gostaria de saber a minha classificação. Daí a gente vai fazer, vai te dar a tua classificação. Tá bom? Quem me chamou? Edivaldo. Tem. São um dinheiro absurdo, não sei se vai conseguir pagar, são R$5 o valor da inscrição. R$5. Tá? Isso é só prefeito de algum custo que a gente tem aí, é muita cópia, muito xerox que a gente tem que tirar. Tá? As provas, quem que elabora? Não é o OSNI. Não é o OSNI, é a FATAP que elabora as provas. Nós não temos acesso nenhum mesmo. Nós recebemos, a Romap fala, a gente quer envelopes com tantas provas por classe. A gente recebe na hora, dentro da sala, envelope lacrado, e ele é aberto perante as pessoas com testemunho, termo de responsabilidade, tudo isso. Então, é algo muito sério, mesmo porque é de Deus. E é de Deus, as coisas têm que ser sérias. Então, vai com fé, porque você tem condição de ganhar. Hoje, para os jovens, nós começamos a classe dos jovens lá no salão. Nós juntamos 2 salas aí, e os jovens estão no salão. Hoje eu vi um monte de jovem no sol. Só uma bênção. Mas o Deus que criou o sol estava lá no salão e estava dentro das classes onde estavam sendo falado da palavra de Deus. Então, os jovens estão no salão. Se você tem menos de 45, vai lá para o salão. Eu estou lá porque eu tenho 50. Tá? E estou trabalhando na aula, dando aula para a galera aí. Hoje a gente começou a estudar o livro de Atos. Então, quer aprender, vai lá. Beleza? Amém? Eu falei demais, vou para o sol. Amém. Amém. Dá para parcelar, Osni, a entrada? Amém. Nós saudamos a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesta manhã ensolarada, porém fria, nós agradecemos aí aos irmãos que se dispuseram a estar aqui conosco para louvar e engrandecer o santo nome de Deus, né? Nós damos início, então, a este culto no santo nome de Jesus, com a canção do hino número 12, Tempo de Ser Santo. Convido aos irmãos que se coloquem de pé. Ser santo, tu deves domar, viver com teu mestre, seu livre estudar, andar com seu povo, aos fracos valer, as bênçãos celestes Deus tempo de ser puro, tu deves achar, a só sempre orando, com Cristo ficar, teus olhos bem fitos, em Deus sempre ter, na tua conduta provar seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar o mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer, da fonte divina,
te esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar. Muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Socorre os aflitos, repletos de amor, os passos seguindo do teu Salvador. Amém. Glórias a Deus. Nesta manhã, o presbítero Adinel estará trazendo a palavra de Deus com o tema Renovando a Mente. Nós estaremos fazendo a leitura no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 32. Efésios 4, do 25 ao 32. Em nome de Jesus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças ao que ouve, e não entristeça o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Diante desta leitura, então, estaremos dobrando os nossos joelhos. Meu Deus, poderoso e eterno, fica conosco, Senhor, vivifica os nossos corações, Senhor. Ó Deus, Tu és Deus de glória, Deus de majestade, Deus de poder. Tu és poderoso, meu Senhor. Por isso, ó Pai eterno, ó Deus glorioso, venha, Senhor, com a Tua ação, com a ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Neste momento, o presbítero Edivaldo estará dando sua palavra de saudação à igreja e já orando em favor dos dizimitas e ofertantes da semana. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Que bom que você, guiado pelo Espírito Santo, e eu digo guiado pelo Espírito Santo, você está no melhor lugar do mundo. Quer estar na casa do Senhor para que, juntamente, nós louvarmos e exaltar o nome do Senhor. Que bom que nós temos este privilégio, nós temos ainda esta liberdade de louvar o Senhor. E dentro dessa liberdade é interessante, né, na palavra do pastor José Lima, que ele nos disse outro dia que ele esteve visitando os confins da terra.
Diz ele, olhando para o mapa, ele viu o cantinho mais distante, e ele foi lá, e é onde a nossa igreja, graças a Deus, está se estabelecendo, que é na Índia. E as coisas que ele viu lá são coisas assustadoras, né? Talvez aquilo que a gente olha pela televisão, a gente não consegue dar intensidade àquilo que só estando presente lá, as pessoas conseguem ver. E dentro das coisas que ele nos contou, nesta liberdade de poder estar louvando ao Senhor, um jovem que aceitou a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é um dos mais novos da família, e ele aceitou Jesus escondido, obviamente. Ele não pode levar a Bíblia para dentro da sua casa, ele tem uma sinceridade tremenda no coração dele, e ele fala assim, olha pastor, se eu levar a Bíblia para dentro da minha casa e meu irmão mais velho ver que eu estou com a Bíblia, ele tem o direito de me matar, e pode ter certeza que ele vai fazer isso, ele vai me matar. Dentre alguns dos irmãos, 17 pessoas aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo, assim como nós pregamos, e aceitaram a Igreja Adventista da Promessa, né? 17 pessoas estão lá, e eles pediram autorização para o pastor José Lima para poder cultuar a Deus publicamente. Imagine, cultuar a Deus publicamente na Índia. E o pastor José Lima falou assim, não, de forma alguma vocês vão fazer isso. Ele falou, pastor, a gente precisa, a gente quer fazer isso. Ele falou assim, se eu autorizar vocês a abrir uma igreja aqui, eu estou autorizando a vocês serem mortos. E aí a palavra deles foi a seguinte, diante de tudo que Jesus fez por nós, não dá para ficar escondido. E se nós tivermos que morrer, nós vamos morrer, mas nós vamos louvar a esse Jesus publicamente. O que é a nossa vida perante aquilo que Jesus fez por nós. E nós temos toda essa liberdade. E muitas vezes nós preferimos ficar em casa, nós preferimos fazer qualquer outra coisa, a aproveitar essa liberdade que nós ainda temos de estar aqui, ó, no melhor lugar do mundo, estar aos pés do Salvador, estar como esta grande família, cultuar a Deus, falar desse Jesus livremente. E nós temos que aproveitar, porque o Espírito Santo nos concede a graça, o Espírito Santo nos capacita para fazer isso. E hoje você está aqui, não meça esforços, mas louve a Deus com toda a intensidade que existe no seu coração, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? O que vai nos separar do amor de Deus? É essa pergunta que Paulo faz. Existe alguma coisa que pode nos separar? Nem morte, nada vai nos separar do amor de Deus. Mas antes tenha a alegria na presença do Senhor, porque você está na presença do Senhor para cultuar e para exaltar o nome do nosso Deus. Que Deus seja louvado nessa manhã através dos teus louvores. Aproveito esta palavra para agradecer a todos os nossos irmãos que nesta manhã decidiram estar conosco aqui para cultuar a Deus. Seja muito bem-vindo a esta casa, sinta-se à vontade para engrandecer, para glorificar a Deus Todo-Poderoso, que nessa manhã se faz presente aqui e aguarda o teu louvor. Amém? Vamos nos colocar em pé? Senhor Deus e Pai que estás nos céus, glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos no lugar santo, ó Pai eterno. Nós estamos diante da tua presença na tua casa, Senhor Jesus Cristo, para glorificar e para exaltar a ti, que és digno de toda a glória e toda a honra, Senhor meu Deus. Senhor Deus, faça presente. Receba, Senhor Deus, todo o louvor, receba toda a glória, toda a glorificação, ó Pai eterno, nesse lugar, seja dirigida a Ti, somente a Ti, ó Pai. Que os nossos atos sejam atos de adoração ao Teu nome, Senhor Jesus. Através do cantar, Senhor Jesus, através do sentar, através do andar, Senhor meu Deus. Que a nossa vida seja em glorificação e exaltação ao Teu nome, porque Tu mereces o melhor, ó Deus eterno. Que tudo o que viermos a fazer, Senhor Jesus, para a adoração do Teu nome, ó Pai eterno, pois estamos na Tua presença, ó Deus Santo, e Tu és santo, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, os teus filhos neste momento, ó Deus, estarão te louvando através das ofertas, Senhor Jesus Cristo. Os teus filhos, ó Pai eterno, que reconhecem a tua grandeza, Senhor, e a tua provisão, ó Deus, estarão devolvendo os dízimos, Senhor Jesus, que é a parte que pertence a ti, ó Deus eterno. Senhor, abre as janelas dos céus e derrama uma bênção tremenda sobre a vida dos teus filhos, ó Senhor. Te peço mais uma vez, Deus Santo, ó Espírito Santo de Deus, que os nossos corações possam estar ardendo, ó Pai eterno, e desejosos de contribuir com a Tua obra sempre, ó Deus eterno. Olhar, meu Deus, para os nossos rendimentos, ó Pai, e ver que isso é bênção Tua em nossas vidas, ó Senhor. E em nenhum momento, ó Pai, fecharmos as nossas mãos, ó Pai, para ajudar a Tua obra, Senhor Deus. Mas que haja em nós um coração disposto, Senhor, meu Deus, a ajudar a Tua obra, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E que haja em nós, Senhor Deus, a alegria de louvar o Teu nome, porque Tu és merecedor, ó Pai, de toda a glória e de toda a honra, meu Deus. Tu és santo, meu Deus. Tu és santo, ó Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, ó Deus.
você poderá vir à frente, estar devolvendo ao Senhor os dízimos, estar contribuindo com a igreja do Senhor. O pastor João Seabra, ele está em São Paulo com a sua família. Já há muito tempo que ele não visitava sua mãe e hoje ele está na cidade de São Paulo. Glórias a Deus. Amém. Neste momento, então, quero convidar o grupo de louvor e, juntamente com ele, daremos o nosso louvor, o nosso melhor, ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. O Ministério de Louvor está com a palavra. Paz do Senhor, irmãos. Amém. A gente veio aqui nesse dia lindo que Deus proporcionou pra gente. Para começar tudo isso aqui, agora esse momento que a gente vai ter, eu queria ler Salmos, capítulo 6, versículo 5. Porque dentre os mortos não há adoração a ti. No túmulo, quem poderá te render louvores? E eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês estão vivos? Amém. Glória a Deus. Então, onde há vida, há adoração a Deus. Aonde há vida, há exaltação ao nosso Senhor. E neste momento eu queria te pedir para você exercitar a tua vida, levantar neste momento e a gente começar a adorar o nosso Deus. Amém? Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória
para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, oh, sou teu. Glória a Deus. A gente está aqui porque a gente tem vida. Você está aqui hoje porque Deus te deu a vida. Ele te deu o fôlego de vida. E você está aqui porque você vai viver os sonhos de Deus. Você está aqui porque você vai viver os sonhos de Deus. Deus, Ele tem um sonho preparado para cada um de nós. Neste momento a gente se coloca aqui e a gente se dispõe. Dispõe ao teu coração agora nas mãos do Senhor. Amém? Buscarei teu coração, nele encontro esperança, eu encontro vida, gritos de alegria, danço para o teu louvor, tudo que há em mim exalta o teu grande amor, Senhor. És o ar que eu respiro, é a vida que eu vivo, vivo para te honrar. Oh, 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 tu és o motivo, a razão, a essência, a canção, vivo para celebrar. Eu canto, danço, em tua presença grito. Ninguém vai me parar, eu não vou parar. Eu canto, danço, em tua presença grito. Ninguém vai me parar, eu não vou parar. Viverei teus sonhos, buscarei teu coração, nele encontro esperança, eu encontro vida, grito de alegria, eu sou para o teu louvor, tudo que há em mim exalta o teu grande amor, Senhor. És o ar que eu respiro e a vida que eu vivo, vivo para te honrar. Oh, 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 tu és o motivo, a razão, a essência, a canção, vivo para celebrar. Eu canto, danço, em tua presença grito. Ninguém vai me parar, eu não vou parar. Eu canto, danço, em tua presença grito. Ninguém vai me parar, eu não vou parar.
que eu vivo, vivo para te honrar. Tu és o motivo, a razão, a essência, a canção. Vivo para celebrar. Eu canto em tua presença, grito. Ninguém vai me parar, eu não vou parar. Eu canto em tua presença, grito. Ninguém vai me parar, eu não vou parar. Ninguém vai me parar, eu não vou parar. Ninguém vai me parar, ninguém vai me parar, não. Você sabe por que ninguém vai nos parar? Porque aquele que morreu na cruz, ele tem poder para salvar. Aquele a quem a gente leu ali, em Salmos 6, versículo 5, que diz que quem é morto não pode render louvores, mas quem é vivo pode. E quando a gente tem vida, Deus tem mais ainda, porque além da nossa vida terrena aqui, que a gente agora está fazendo pelo nosso livre-arbítrio, lá na eternidade a gente vai louvar Ele o tempo inteiro. A gente vai ter, eu não consigo, a nossa mente, a gente não consegue imaginar que não vai ter um fim, que a gente é limitado, a gente acha, não consegue imaginar que a gente vai viver para sempre louvando a Deus. Mas esse Deus que derramou seu sangue, Ele tem poder para salvar, e Ele te dá a chance de louvar aqui apenas com o seu livre-arbítrio e chegar lá na volta de Cristo e se encerrar por aí, ou então todos os dias louvar a Deus continuamente, tendo uma adoração sincera, e ter isso pelo resto da sua vida, por uma eternidade. Aquele que tem poder para salvar, Ele está aqui. Basta a gente abrir o nosso coração. Enche meu viver.
Aviva-nos, Santo Espírito, desejamos. Aviva-nos. Glória a Deus. Glórias ao nosso Deus. Que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. Abram as suas Bíblias em Colossenses capítulo 3 e acompanhem a leitura que será feita do versículo 1 ao 17º. Colossenses 3, de 1 a 17. Acompanhe a leitura que farei em nome de Jesus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti, pois, vós como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bendito Senhor, nosso eterno Deus. Bendito e exaltado é o teu nome. Tu és digno, meu Senhor, de toda exaltação, de todo louvor. Meu Pai querido, neste momento falaremos da Tua palavra. Usa-nos para o Teu louvor, para a Tua glória. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra santa, meu Deus. Pai, que a Tua bênção alcance os corações, que a Tua palavra alcance as mentes e que haja transformação, haja mudança de comportamento pela ação do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças ao nosso Deus, porque Ele nos proporcionou mais esta oportunidade de estarmos na casa do Senhor. E hoje nós estudamos que isto é fruto da misericórdia, da graça, do amor de Deus derramado abundantemente sobre as nossas vidas. Porque é pelo seu amor, pela sua misericórdia, que nós aqui nos encontramos. E isto é maravilhoso. Irmãos, hoje nós falaremos sobre esse tema, renovando a nossa mente. No texto que fora lido, na minha Bíblia, ele está dividido em 3 partes. E a primeira parte diz assim: a união de Cristo, aliás, a união com Cristo glorificado. Depois diz: os resultados desta união, os vícios devem ser abandonados. E por último, as virtudes devem ser cultivadas. O nosso corpo, o nosso corpo físico, ele é composto de vários membros, Os jovens aí, principalmente, estudam nos colégios e mostram como que os nossos corpos são compostos, E todos estes membros são importantes e necessários para o desempenho das funções que nós realizamos. Quando falamos, quando andamos, enfim, tudo isso tem que estar bem sincronizado, bem formado. E o apóstolo Paulo, por exemplo, ele chega a comparar a igreja de Cristo com o nosso corpo, com seus muitos membros e as suas múltiplas funções. Ele diz assim que não é porque, de repente, a unha pode não parecer tão significante, pode ser menos importante que a língua, que os olhos, é que ela não tem importância. Ela tem importância sim, E se nós machucarmos uma unha, se nós quebrarmos uma unha, com ferimento, todo o corpo vai sofrer. Então, Paulo compara a igreja ao nosso corpo, Ele diz a igreja que é o corpo de Cristo. O corpo humano, ela é poderíamos dizer assim, uma máquina maravilhosa, Por isso o salmista, no Salmos 139, se não me engano, ele diz que ele exclama dizendo: de forma tão assombrosa e maravilhosa nós fomos criados. Para onde irei da tua presença? Ele vai dizendo, e aí ele diz assim: tu conheces desde que eu estava sendo entretecido no ventre da minha mãe. Tu conheces os meus ossos quando estava sendo formado. Então, ele exclama e ele diz assim: olha, quão maravilhoso é o nosso corpo. Há tantas minúcias, tantas particularidades, e foi o nosso Deus quem formou esta máquina estupenda, esta máquina maravilhosa. O mundo muitas vezes fica admirado, fica estarrecido diante de algumas maravilhas que o ser humano constrói. Coisas que hoje parecem tão simples, mas talvez há 100, 150 anos atrás era algo extraordinário, e hoje coisas que nos parecem tão difíceis e extraordinárias, talvez daqui 10, 20 anos, já não assim imaginamos. Porém, irmãos, mais extremamente maravilhoso e complexas são as maravilhas feitas por Deus. Nós não a entendemos, mas as coisas que Deus criou são tão sincronizadas, tão maravilhosas, tão extraordinárias, que ser humano não é capaz de fazer ou de entender completamente essa complexidade. E dentre essas complexidades criadas por Deus, hoje em dia nós vemos que as pessoas substituem o coração. Você pode pegar um coração, a córnea, Você pode pegar um rim, enfim, coisas extraordinárias, mas existe algo que o ser humano ainda não é capaz de substituir, imagino eu que não vai ser capaz, mas, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é tão complexo,
tão extraordinário que nem mesmo a mais avançada medicina ainda consegue entender com minúcias, como talvez consiga entender o coração, consiga entender um rim, as suas funcionalidades. O cérebro, a nossa mente, é o quartel-general do corpo, é de onde partem as ordens que nos faz pensar, que nos faz falar, nos faz agir. Nesse momento, quando eu estou falando, é o meu cérebro quem dá as ordens para que eu possa falar. Antigamente a gente falava muito do coração, mas essas ordens não partem do coração, elas partem do nosso cérebro. É com auxílio do sistema nervoso que nós podemos cheirar, nós podemos ver, sentir, ouvir, respirar, apalpar, sentir o sabor dos alimentos e tantas outras coisas que nós realizamos. Irmãos, por que estou falando dessas coisas? Porque nós somos agraciados por Deus com 5 maravilhosas janelas, que são os nossos sentidos, que são a visão, a audição, o olfato, cheiramos, o paladar e o tato. Mas nem sempre nós sabemos apreciá-los como deveríamos. Nem sempre, às vezes, damos a importância. E, às vezes, as pessoas só dão a devida importância quando perdem um ou alguns desses sentidos. Quando não as têm, ou não os têm. Aí, então, talvez dão o devido valor. Mas, nós, aqueles que ainda têm perfeitamente esses 5 sentidos, podemos dizer, são 5 janelas para o exterior do nosso corpo. Visão, você vê as coisas, ouve, você fala, você sente o gosto do alimento, você sente o cheiro das coisas que estão ao seu redor, você é capaz de apalpar, capaz de palpá-los, de pegar essas coisas. E é esse corpo tão cuidadosamente criado e mantido por Deus que o Espírito Santo se dignou tomar como habitação. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20, nos diz: ou não sabeis que é o vosso corpo o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo também pertence a Deus. Você é um ser completo. E esse ser completo pertence a Deus. Porque Deus te justificou. Deus te salvou pela sua misericórdia, pelo seu amor. E é neste corpo maravilhoso que habita o Espírito Santo. Como disse Paulo, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Por isso ele diz: glorificai a Deus no vosso espírito, no vosso corpo, os quais pertencem ao Senhor. Honra maior nós não poderíamos sentir do que o de ter por companheiro constante o Espírito Santo. Isto é um privilégio sem paralelo na nossa vida. Deus mora em meu corpo através do Espírito Santo. Irmãos, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós devemos ter muito cuidado com ele, conservando-o em perfeitas condições. Ou você gostaria de morar em uma casa suja, defeituosa, cheia de problemas, de goteiras, com brechas, passando frio? Certamente que não. Assim, a habitação de Deus, que somos nós devemos cuidar para que este corpo funcione bem, com perfeição, para que ele esteja o mais possivelmente limpo e agradável para ser a habitação do Espírito Santo. Por isso que às vezes as pessoas pegam no nosso pé para que nós tomemos alguns cuidados essenciais também com o nosso corpo.
Não somente, né, com o nosso lado espiritual, mas também com o nosso lado corporal. Ou seja, que nós façamos, que nós pratiquemos exercícios físicos, que nós tenhamos alimentação saudável, que nós tenhamos repouso e energia suficientes, porque isso é essencial. Deus nos criou para as coisas boas, para vivermos bem. E viver bem não é ter dinheiro, não é ter muito alimento, não é comer de tudo. Viver bem é você ter saúde, é você viver com qualidade de vida. Isto é viver bem. Isto implica em nós exercitarmos nessa máquina. Essa máquina não é para ficar parada, não é para ficar estagnada, né? Estacionada num determinado lugar, só ingerindo tudo que vem à nossa frente. Não. Nós precisamos nos alimentar de forma saudável. Nós precisamos exercitar esta máquina, né? Precisamos dormir o suficiente. Isto é importante. Irmãos, cuidar da nossa saúde física, ter hábitos saudáveis, é demonstrar zelo pela morada de Deus. Nós não devemos permitir que entrem em nossos corpos coisas que contaminam. Os excessos e os vícios devem ser banidos do nosso organismo, pois esses prejudicam o nosso organismo. Nós não devemos permitir que penetrem em nossas vidas hábitos que entristecem o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, o controle desse nosso corpo com as suas funções, né, o controle dos 5 sentidos que eu falei aqui, é feito por onde? É feito pelo nosso cérebro, pela nossa cabeça ou pela nossa mente. É de lá que emanam as ordens para a execução de determinadas funções ou tarefas, né? Por isso é importante nós cuidarmos da nossa mente, nós cuidarmos da nossa cabeça. Para onde os nossos pés nos levarão? É o nosso cérebro quem dá a ordem. Para onde os nossos olhos olharão, ou para quem os nossos olhos olharão? É o nosso cérebro quem dá a ordem. O que entrará em nossa boca? Ou o que sairá dos nossos lábios? O que nós falaremos? Irmãos, tudo isso depende da nossa mente. Há um ditado popular, o presbítero Osias até falou ele no sábado passado, que diz assim: mente vazia, oficina do diabo. A nossa mente é um tesouro criado por Deus. Alguém já até falou algo hoje na lição. É um tesouro que Deus nos concedeu. Às vezes você até se acha pobre demais e não dá conta de que você é possuidor de um tesouro de valor incalculável, que é a sua mente, é o seu cérebro. É um tesouro concedido por Deus. Em nossa mente nós armazenamos milhões e milhões de informações, as quais devem ser usadas para a glória do Senhor. Irmãos, Deus nos deu este grande tesouro. Mas este tesouro, que é a nossa mente, precisa ser desenvolvida. Ficar parado no tempo e não aproveitar essa fantástica máquina para desenvolver-se é estar deixando passar uma grande oportunidade que Deus lhe concede para que você e seu semelhante se beneficiem desta bênção que o Senhor lhe concede. Irmãos, o trabalho de Deus, por exemplo, exige mentes vigorosas e bem treinadas. Um Moisés, um Isaías, um apóstolo Paulo, não é fruto do acaso, mas foram homens usados por Deus, mas que tinham cérebros bem preparados e desenvolvidos para desempenhar a tarefa que lhes foi requerida. Estes homens não ficaram parados, eles liam, eles desenvolviam, eles pesquisavam, eles estudavam para que os seus cérebros fossem desenvolvidos, e quando Deus precisou, Deus os usou para a glória do Senhor. Não que Deus não pudesse preparar outros, mas Deus nos dá esta oportunidade. Deus nos concede esta bênção. Você pode desenvolver a sua mente para as coisas de Deus, para as coisas boas, para beneficiar as pessoas que estão ao seu redor. Aqueles homens
foram produtos da graça de Deus operando sobre pessoas que eram bem formadas. Por isso, nós não podemos nos contentar com tão pouco, mas devemos avançar, desenvolver os poderes que Deus nos concede, os poderes da nossa mente, através do aprendizado constante, mediante a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós não devemos nos esquecer que, assim como o corpo, a nossa mente também tem seus inimigos que procuram destruí-la. O nosso corpo tem os seus inimigos. Fique parado, coma de tudo, né? Não exercite, não trabalhe, não durma bem para você ver o que acontece com o seu corpo. Todo ele vai padecer. Da mesma forma, a nossa mente também tem os inimigos que procuram destruir ela. Mentes doentes, corpos doentes. Mentes sadias, corpos sãos. Se a sua cabeça é boa, né, é saudável, é sadia, a tendência é que o seu corpo também seja saudável. A mente, irmãos, ela deve dominar o corpo e não o corpo a mente. Não é o seu corpo que vai dominar a mente, é a sua mente que tem que dominar o corpo. O corpo é servo da mente e não senhor. Nós não podemos permitir que os adversários da nossa mente, das nossas almas, né, dominem a nossa mente. E aqui podemos citar Sansão. Sansão deixou-se ser dominado pelo corpo, né, não pela mente, mas pelo corpo. E por isso, mais tarde, ele foi dominado por Dalila. E aos poucos foi cedendo terreno, e em pouco tempo ele se viu derrotado nas mãos dos inimigos. Satanás, irmãos, ele é astuto. Por isso ele investe contra a nossa mente com insinuações malévolas. Há um ditado em inglês que diz assim: não podemos evitar que os pássaros sobrevoem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles ali façam o seu ninho. Você não pode evitar que os pássaros sobrevoem, mas daí a fazer ninho, você pode impedir. Irmãos, nós devemos conservar as nossas mentes cheias de pensamentos espirituais e de coisas que edificam. O apóstolo Paulo nos diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Este é o melhor remédio que o apóstolo, que Deus nos ensina. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso ocupai a vossa mente, é o que está dizendo o apóstolo. Você já ressuscitou com Cristo? Já aceitou o Senhor? O Senhor já te justificou? Agora pensai nas coisas que são de cima, nas coisas que provêm de Deus, nas coisas que são boas, nas coisas que são honestas. Não pense nas coisas que são desonestas, nas coisas que desagradam a Deus. Mentes renovadas, limpas de todo mau pensamento, é o que nós precisamos ter. Porque distantes de Deus, sem pleno conhecimento de sua palavra e de seu querer, muitas vezes as pessoas fazem coisas que desagradam ao Senhor, mas que às vezes elas acham que não tem problema, não é pecado. E muitos de nós fomos ensinados desta forma. Nossos pais talvez desconheciam a vontade do Senhor. Por isso, pensando estar ensinando o melhor para as nossas vidas, incutiram em nossas mentes crenças das quais muitas vezes é difícil de desvencilhar. São verdades ou não, que nos foram passadas quando nós estávamos talvez em formação. Por isso são muito forte e presente na nossa mente. Aquilo que você ensina à criancinha fica gravado na sua cabeça. Talvez depois de uma certa idade é mais fácil se desvencilhar, mas aquilo que foi uma cultura, uma crença, né, passada lá na meninice, na tenra idade, é muito mais difícil de se desvencilhar. Outras vezes nem se tratam de crenças
mas de costumes, né, de culturas que são formados ao longo das gerações, de gostos que são familiares e que não podem ser desfeitos ou esquecidos, às vezes, de um momento para o outro. Irmãos, o mundo que nos cerca também nos passa costumes, crenças e práticas que nos faz sentir ser participantes deste mundo. Talvez faça a pessoa se sentir bem, porque pensar igual, agir igual, defender as ideias comuns da humanidade, faz você ser aceito por essa sociedade, tornar-se uma pessoa normal para elas. Mas pensar diferente, recusar ser partícipe de suas ideias e de suas práticas e crenças, faz muitas vezes você, cristão, ser uma pessoa desajustada para essa sociedade. Mas nem tudo que nós aprendemos com os nossos familiares, nem tudo que os nossos antepassados nos ensinaram são verdades que devem perdurar para sempre. Nem tudo que o mundo nos ensina, nem tudo que a sociedade defende e pratica é correto e deve ser defendido e aceito por aquele que já aceitou Jesus Cristo em seu coração. Mas como fazer para separar o joio do trigo? Para saber o que é certo e o que é errado? Como saber quais são as coisas que nós devemos e as que nós não devemos fazer? No mundo, fazendo parte dele, é natural que em nossas mentes não haja ressentimentos ou reprovações por coisas que fazemos ou pensamos e das quais acreditamos que não há proibições para agir dessa forma. Quando a pessoa está lá no mundo, sendo participante dessas coisas, muitas vezes ele acha que está certo. Ele não acha errado. Por isso que muitos dizem, para que aceitar Jesus? Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada errado. Porque ele acredita que aquilo que está fazendo, o caminho que está seguindo, as coisas que pensam, as coisas que defende, as suas ideias, estão corretas. Mas quando nós passamos a conhecer com mais profundidade a palavra de Deus, quando nós descobrimos o querer e a vontade de Jesus Cristo, nós também descobrimos que nem tudo o que fazemos ou pensamos é correto e permitido. Descobrimos que ser amigo das práticas e costumes mundanos nos torna inimigos de Deus. Descobrimos que não há compatibilidade entre Deus e o mundo. Os dois são antagônicos, são inimigos, vamos assim dizer. São contrários, é como a luz e as trevas. Não há compatibilidade. É como o fiel e o infiel, não há comunhão. Então, dessa forma, irmão, nossas mentes precisam ser renovadas. As velhas crenças precisam ceder-se às novas crenças. Os velhos costumes precisam ser substituídos por outros costumes, às vezes reprováveis pelo mundo, mas aceitáveis diante de Deus. Nem todos vão entender a pessoa que assim faz. Muitos acham estranho, na leitura que o Mauri fez ainda traz isso, muitos acham estranho que pessoas outrora, fazendo parte de seus círculos de amizade, de uma hora para outra, tornam-se diferentes e já não são mais participantes da mesma prática. Alguns até zombam, dizem, olha, está lá o fulano querendo ser santinho, mas andava com nós, nas mesmas bebedeiras, nos mesmos lugares. Às vezes, na idolatria, no adultério, na prostituição, e agora querem ser santinhos. Irmãos, isso acontece quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando as nossas mentes vão sendo transformadas. Porque uma vez transformada a nossa mente, todo o nosso corpo também é transformado, porque o corpo é servo da mente. A força da fé e a ação do Espírito Santo vão transformando as nossas vidas, os nossos pensamentos e também as nossas atitudes. Essa transformação, ela não acontece da noite para o dia, mas ela não pode parar. É um aprendizado constante que vai nos tornando melhores a cada novo amanhecer. Por isso a palavra de Deus diz assim, que a nossa luz é como a luz, da aurora que vai brilhando
pouco a pouco, até ser dia perfeito. Semana eu levantei um dos dias, e agora bem cedo, né? E o sol já sai bem mais tarde, eu pude ver, né, a luz da aurora, vamos dizer assim, a estrela d'alva, né? Que é um planeta, na verdade, não é uma estrela. Mas eu me recordo do tempo de sítio, né, que era muito comum. Né? Todas as estrelas vão se apagando, mas aquela é a última. Então a nossa luz é como a luz da aurora, como da estrela d'alva. Vai, né, brilhando, vai apagando aos poucos, e aí o sol vai brilhando até que se torne dia perfeito. Mesmo os cristãos mais admirados, que têm os seus nomes inclusos na Bíblia Sagrada, a transformação que lhes fez tão especiais não aconteceu de um momento para o outro. Essas pessoas foram sendo buriladas, foram sendo transformadas aos poucos, até se tornarem prontas, submissas à vontade de Deus. Hoje, o mundo nos sufoca, né, com as suas seduções. Ninguém está isento das seduções deste mundo. Ninguém está isento de vacilar. Mesmo esses homens santos de Deus também tiveram vacilos, mas eles venceram, irmãos, graças à humildade que souberam, ou que tiveram de saber que eram frágeis, porém fortes, quando se entregavam à ação do Espírito Santo. Hoje, nós vemos que a linha que separa um cristão autêntico do falso cristão é muito tênue, né? muito fina, se nós olharmos o aparente. Eu estou dizendo daquilo que é aparência, do exterior. A linha que divide o cristão verdadeiro do cristão falsificado, né, é muito estreita, muito tênue, né, muito fina, olhando o aparente. Por que digo eu isso? Porque as roupas já não são tão diferentes. Em outro tempo era muito diferente. Você olhava a roupa e dizia, ali está uma crente ou um crente. Hoje, os trajes, né, a parte exterior já não é tão diferente. A aparência física, por exemplo, no uso do cabelo, né, e outros aparatos, como joias, enfim, são muito similares entre o cristão autêntico e o cristão falsificado. Mas o que é, né, o que é que faz a diferença, então? Irmãos, isso não é tudo. A maior luta, na verdade, é travada no mundo espiritual, para confundir as nossas mentes e deturpá-la, fazendo-nos crer que tudo é permitido e que muitas coisas que não fazemos porque consideramos pecado é fruto da nossa imaginação. Este é o maior problema hoje, para você, né, enfrentar as dificuldades que o mundo nos oferece. Muitas vezes as pessoas olham e acham que é ser careta, deixar de fazer determinadas coisas, ou agir com determinada, ter determinada ação, por exemplo, de honestidade, de fazer as coisas corretas. Muitas vezes as pessoas acham que isso é caretice, principalmente talvez os mais jovens. Por isso que eu disse assim, a diferença aparente do exterior entre o cristão autêntico e o cristão falsificado é muito, muito pequena, né? Quando se olha para o aparente, para o exterior. Por isso a grande diferença tem que estar nas nossas atitudes, na nossa mente, tem que estar na nossa cabeça. Porque quando nós deixamos que as coisas que o mundo defende invadem a nossa mente, aí nós passamos a agir como se realmente tudo fosse permitido. A permissividade é pregada, entretanto ela é detestável diante do Senhor e é repudiada pela palavra de Deus. Deus não aceita que nós façamos aquilo que nós bem entendemos, porque Deus tem um caminho certo e as coisas certas para nós.
Nossas mentes precisam ser livres desses pensamentos malévolos, pensamentos de luxúria, de liberdade sexual, de bebedeiras, de idolatria, não condizem com o bom nome de cristão. Você foi chamado por Cristo para ser santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Você foi chamado pelo Senhor para fazer as coisas boas, aquilo que disse Paulo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é decente, nisso pensai, isso fazei, diz o apóstolo. Nós precisamos, irmãos, então treinar as nossas mentes para pensar em coisas que agradam ao Senhor, para pensar em coisas que nos edificam, que nos fazem felizes, com as nossas consciências limpas e leves diante de Deus, diante dos homens e diante de nós mesmos. Não há nada melhor do que você pôr a cabeça no travesseiro, ou que você acordar de manhã e sentir que você está em paz com Deus, com o seu semelhante e consigo mesmo. Se nós passarmos horas e horas vendo programas que trazem de forma aberta ou sorrateira mensagens de inimizade, de traição, de infidelidade, de trapaças e coisas semelhantes, nossas mentes tendem a pensar dessa forma. E tendo encontrado receptividade por parte do nosso cérebro, o próximo passo não é ficar olhando, é defender essas ideias. E posteriormente é deixar de ser espectador e tornar-se ator dessas práticas, porque a sua mente está cheia dessas coisas. Se nós passamos horas a fio em frente do computador, em jogos de lutas, de guerras, de bruxarias e outras figuras esquisitas, o que pode estar sendo armazenado em nossa mente? O que fica armazenado na mente de alguém que passa hora em frente do computador vendo essas coisas? Ou se nós estivermos na internet vendo toda espécie de informação que nos é passada, sem fazermos uma seleção prévia, é evidente que a nossa cabeça será povoada de ideias, de imagens, de cenas que não edificam e nem promovem o nosso crescimento mental e nem tampouco espiritual. Irmãos, infelizmente, muitos estão descobrindo coisas boas neste mundão perdido, neste mundão que um dia já abandonaram. Satanás, ele tem feito de tudo para transformar essas coisas em algo espetacular, fantástico e sensacional. Tudo para quê? Tudo para atrair os incautos e inconstantes. Se nós olharmos para os gostos e preferências de gerações mais jovens, nós vamos ver quantas coisas estranhas. Isto, irmãos, é obra de um trabalho incansável de marketing do reino das trevas, que vende seus produtos com a imagem atraente e encantadora. A pessoa olha, a sua mente recebe e ele fica encantado diante daquelas coisas. Muitos deixam os hábitos salutares da leitura da palavra de Deus, da oração, da leitura de bons livros e passam a encontrar prazer em literaturas, músicas e filmes pornográficos, esotéricos, nas novelas, nas revistas que falam da vida dos artistas e de suas façanhas. Irmãos, estas coisas muitas vezes se tornaram mais atraentes e influentes do que a fonte de toda boa instrução, que é a palavra de Deus. O pastor Abimael Canto Melo escreveu um livro, Brincando de Pecar. Moacir já comentou sobre isso. E nesse livro ele diz assim, eu retirei justamente o que ele diz. O mundo está podre, mas por incrível que pareça, a maioria dos viventes humanos gosta de apreciar esse odor de violência, de drogas, de sexo pervertido, de pornografia e pornofonias, de homossexualismo, de bestialidade e demais aberrações. Os mercadores do capitalismo selvagem fazem fortuna com o lixo audiovisual das músicas, das novelas, dos filmes, dos livros que estupram olhos, ouvidos e mentes de todas as gerações. Eles não querem saber quem gosta ou quem não gosta. Eles têm o poder financeiro e político nas mãos e por isso minam, explodem, exploram e oprimem quem quer que seja.
É diferente? Não é. Nós sabemos que na prática está acontecendo muitas dessas coisas. E o que esperar dessas pessoas que se deixam levar por isso? Mentes cauterizadas, vazias de ideias que edificam e cheias de pensamentos viciados. Aqueles que assim procedem, mas que têm o temor de Deus, precisam urgentemente se desvencilhar de tudo isto. Satanás já está vencido, já está sentenciado à morte, mas ele jamais vai desistir de atrair seus antigos aliados e prisioneiros. Ele fará de tudo para atrair você para as coisas divertidas deste mundão perdido. Porque ele já está derrotado. Ele não tem mais nada a perder. Tudo o que ele puder fazer para destruir dentro do reino de Deus é vitória para ele. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, na qual em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Em outro tempo, meu irmão. Agora é outro tempo para você, é um novo tempo. Paulo diz: a noite é passada, o dia é chegado, revistamos-nos como filhos da luz. Nós somos do dia, não somos da noite. Por isso ele continua dizendo: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Irmãos, que maravilhoso! Deus está dizendo a você: noutro tempo você era assim, mas agora você é um novo ser, é uma nova criatura, é um novo homem. Como dizia Paulo: nova criatura sou. Vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, é isso que nós precisamos ter. Na nossa mente precisa ter Cristo. Ter Cristo não é ser careta. Ter Cristo é ser alguém inteligente. É ser alguém responsável. É alguém que age como cristão autêntico, como pequenos cristos, como representante do Senhor. É alguém que, como Paulo pode dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É alguém que no seu trabalho, no seu dia a dia, mostra o caráter de Cristo. Isto é viver com Cristo, isto é viver em Cristo. Salmos 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Irmãos, para finalizar, Paulo nos fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. Amém. Se você acessar o site da igreja, o iapro.com, você vai ver uma matéria bastante interessante que na semana passada eu acabei enviando para algumas pessoas. E o título é O Mal Encantado. Faz menção a esse filme que foi lançado recentemente da Angelina Jolie, que é um conto infantil que todos nós conhecemos, de uma bruxa má e uma princesa. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos a princesa como mocinha e a bruxa sempre era bruxa, feia e má. Mas as coisas estão sendo colocadas de uma forma em que a bruxa feia e má, ela já não é tão feia. E ela já não é tão má. As pessoas começam a ter a bruxa má, aquilo que era mal, as suas atitudes más, como uma atitude de heroína, como uma atitude a ser
olhada e ser desejada praticar. E, infelizmente, o inimigo tem essa capacidade de fazer isso com a mente das pessoas, de fazer olhar aquilo que é mal aos olhos de Deus e tornar agradável aos olhos humanos. E a gente vê isso lá no Éden, quando Deus fala assim, não coma que vocês vão morrer. E aí o diabo tem a capacidade de fazer com que Eva olhe para aquilo ali e comece a desejar aquele fruto proibido. E nós temos que ter o cuidado para não sermos enganados com as coisas que aparentemente são bonitas, com as coisas que aparentemente são agradáveis aos olhos, mas que o seu fim é a destruição. O presbítero Adinel nos trouxe à mente algo que nós precisamos ter o cuidado. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje foi trabalhado aqui na manhã sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós já não podemos viver mais como vivíamos anteriormente. Se você é selado pelo Espírito Santo, as tuas atitudes devem ser conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Essa situação que é colocada, eu não vou pregar de novo, mas só para a gente orar. Quando Paulo faz menção a este selo, que eu e você somos selados, ele tinha em mente algo que acontecia muito naquela época, em que os reis mandavam seus compradores, e eles compravam as mercadorias em outro país, e ali essas mercadorias eram seladas, e ali elas ficavam sendo aguardadas para o dia que o rei enviasse o seu navio para buscar as mercadorias. E quando o navio chegava no porto, ele ia lá e verificava todas as mercadorias que estavam com o selo real daquele país. Então essas mercadorias eram colocadas no navio e eram levadas para o país, e aí o rei fazia o que ele queria com aquelas mercadorias. Paulo usa essa comparação conosco, que o Espírito Santo nos selou, porque um dia Jesus Cristo vai vir aqui, ele vai buscar aqueles que são selados com o selo do Espírito Santo de Deus. E uma vez selados pelo Espírito Santo, nós temos que ser diferente, nós temos que ser transformados por aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Aos Gálatas ele escreve assim, a vida que agora vivo eu, não é mais como eu vivia anteriormente, mas vivo na fé do Filho de Deus, de Cristo Jesus. Como está a tua conduta? Como está o teu viver diário? As tuas atitudes, elas hoje são moldadas pelo Espírito Santo de Deus? Quando você se propõe a ir a algum lugar, você pergunta para o Espírito Santo se ele vai te acompanhar àquele lugar? Quando você vai se vestir, você pergunta para o Espírito Santo se ele permite que este templo do Espírito Santo use aquela roupa que você está se propondo a usar? Será que o Espírito Santo autorizaria você a ir naquele lugar? Será que o Espírito Santo autorizaria você a usar aquela veste que você está se vestindo? Será que o Espírito Santo autorizaria você ter aquela palavra que você vai dizer para alguém? Já sou crucificado com Cristo. A vida que agora vivo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Podemos dizer essa palavra? Aleluia. Cristo vive em mim? Amém? E eu te convido a orar neste momento e a fazer uma reflexão nessa tua oração. Como estão sendo as tuas atitudes? Você é selado pelo Espírito Santo de Deus para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Viva como alguém selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu te convido a orar nesse momento, meu irmão. E se existe alguma coisa que precisa ser arrumado, peça ao Espírito Santo de Deus para que te corrija. Porque Ele sabe trabalhar na tua vida como é necessário. Vamos orar? Santo Pai, nosso Deus glorioso, nós te bendizemos, Senhor, te louvamos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelas tuas bênçãos. Meu Deus eterno e poderoso, tu és Deus de glória e majestade. Tu és Deus amoroso, Deus santo, que habitas, ó Pai bendito, em nossos corações. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e te pedimos. Vivifica-nos, Senhor, com a alegria da tua presença, com a alegria do teu Santo Espírito. Dá-nos, ó Pai bendito, um coração reto, sincero, temente a ti, meu Deus, para que em tudo, em todas as coisas, possamos celebrar e glorificar o teu nome. Ó Deus glorioso, Deus eterno, santo, santo, santo é o teu nome, santo, santo, santo és tu, meu Deus. Glorioso Senhor, eterno Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Ó Deus de glórias, Deus de poder, ó Deus magnífico, Santo de Israel, nos dê
a alegria da tua presença, meu Senhor. Pai, transforma cada dia os nossos corações, os nossos pensamentos, a nossa vida, para vivermos para ti. Te louvo, Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome. Aleluia. Aleluia, Deus. O pastor José Lima nos fez um pedido ontem, através do Facebook, eu digo a nós, como Igreja Adventista da Promessa, e nós vamos fazer isso neste momento. Pediu para que todos nós estivéssemos orando por todos os pastores, para que Deus estivesse abençoando essas pessoas que são responsáveis, é o anjo da igreja, é o anjo do Senhor aqui na igreja local, e em todos os lugares onde eles são os representantes do Senhor, que tem que cuidar pelo zelo da igreja, cuidar das suas ovelhas, pastorear o rebanho do Senhor. Aquela palavra de Jesus Cristo para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, serve para esses pastores. São pessoas que são escolhidas por Deus para estar apacentando o rebanho do Senhor. E muitas vezes essas pessoas não são compreendidas como devem, porque eu olho para aquela situação em que Deus está com Moisés, está com Deus lá no monte, né? E quando ele está naquele período de 40 dias, o povo começa a bagunçar lá embaixo. E aí Deus, ele não desce para falar com o povo, mas Deus fala para Moisés, desce lá que o teu povo está bagunçando. É maravilhoso como Deus respeita essa hierarquia. Se Deus coloca representantes, ele fala com aquele que é líder primeiro, ele não vem diretamente falar. Deus fala assim, olha, vai lá e cuida do que estão fazendo coisa errada. Só que muitas vezes esses líderes não são reconhecidos, e nós como ovelhas precisamos olhar, porque Deus por inúmeras vezes corrige o pastor, chama a atenção do pastor, olha, tem alguma coisa acontecendo de errado e você precisa tomar uma atitude. E nós como ovelhas não entendemos muitas vezes que Deus está nos corrigindo porque Ele quer o melhor para nós. Se somos corrigidos pelo pastor local, é porque Deus está querendo o melhor para nós. E nós precisamos entender que é Deus falando através desses homens. Eu quero chamar o presbítero Adnel aqui, quero chamar o presbítero Joaquim aqui. Nós não somos assalariados, mas nós temos uma responsabilidade tão grande quanto esses homens do Senhor. E eu quero pedir à igreja que esteja orando por nós que estamos aqui, pelo presbítero Osias, pelo presbítero Oswaldo, pelo pastor João Seabra, pelo pastor Dirceu, que ele está conosco também. E nesta oração colocando todos os pastores da Igreja Adventista da Promessa. Pessoas que estão lá na Índia, que não podem se apresentar como pastor porque senão são mortas, mas estão levando o Evangelho do Senhor. Que estão em outros países, levando esse Evangelho do Senhor. E nós e eles, nós precisamos muito da graça de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente não tome atitudes nossas, mas que nós possamos dar ouvido à voz do Senhor, e aquilo que nós proferimos do púlpito. Será que o presbítero Adnel falou assim, eu vou falar isso porque eu quero falar sobre essa mudança de mente? Mas eu tenho certeza que ele se colocou na presença do Senhor, e Deus falou para ele, fala isso que eu quero que você fale dessa forma.
Pode ser que eu olhe e fale assim, puxa, mas o presbítero Adinel não deveria ter falado aquilo lá. Mas se ele falou, é porque Deus pediu através dele. E que quando nós estivermos de posse da palavra, nós possamos falar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Seja para corrigir, seja para trazer uma palavra de conforto, mas que tudo seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos nos colocar aqui diante de vocês, para que vocês estejam orando por nós, que somos os pastores daqui local, mas também orando pelos pastores da Igreja Adventista da Promessa, para que Deus esteja dando sabedoria, para que o Espírito Santo de Deus seja atuante sobre a vida de todos nós que representamos o Senhor. Pai que estás nos céus, Senhor, nós sabemos a responsabilidade, Senhor, meu Deus, que existe, Senhor, eterno, sermos chamados por Ti, ó Pai querido, para tão importante, Senhor Jesus Cristo, função na Tua igreja, Pai. Deus, nós somos, ó Pai, colocados como lideranças, ó Pai eterno, liderança do Teu povo, Pai. Precisamos trabalhar, Senhor Jesus Cristo, para apacentar as ovelhas, Senhor Jesus Cristo. Existe todo um cuidado e toda uma responsabilidade, Senhor, meu Deus eterno. E nós precisamos da direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, aqui na igreja local, meu Deus, esteja abençoando, Pai eterno, o presbítero Adinel, o presbítero Joaquim, Pai eterno, o presbítero Osias, pastor João Seabra, o pastor Disseu, o presbítero Osvaldo, Pai. Esteja abençoando a minha vida, Pai eterno. Que nós sejamos sábios, Senhor Jesus, não sobre o nosso ponto de vista, Pai, mas tenhamos atitudes sábias, ó Senhor Jesus, dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai eterno. Que o Senhor esteja nos orientando, que as decisões tomadas sejam elas, ó Pai, partidas do Espírito Santo de Deus, ó Pai eterno, para a Tua igreja. Olha, meu Deus, pelos pastores, Senhor, meu Deus, que estão levando a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Olha pelos pastores da Adventista da Promessa, Senhor Jesus Cristo. Pelos aqueles que são nossos líderes, Senhor. Pastor José Lima, Pai eterno, e toda a sua comissão, ó Pai eterno. Pastor Adeildo aqui em Curitiba, Pai, e toda a sua comissão, ó Pai eterno. Pessoas, Senhor Jesus, que foram escolhidas por Ti, ó Deus eterno. Pessoas, Senhor, que são chamadas por Ti, ó Deus eterno. Senhor, Espírito Santo de Deus, a Tua unção seja sobre eles, ó Pai. A sabedoria nas atitudes, ó Pai eterno. A sabedoria divina, Pai eterno, no comando, na liderança, Pai eterno. Que tudo, Senhor, seja feito para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Deus, que sejamos em tudo guiados por Ti, ó Pai. Que sejamos em tudo guiados por Ti, ó Espírito Santo de Deus, para fazer segundo aquilo que o Senhor tem planejado, Pai. E no que diz respeito à igreja local, Pai. Tudo que o Senhor tem sonhado para esta igreja, Pai. Tudo aquilo que o Senhor quer realizar nesta igreja, Pai eterno. Nós nos colocamos à Tua disposição, Pai, para sermos orientados por Ti, ó Espírito Santo de Deus. Que nós possamos permitir que o Teu agir aqui neste local, ó Pai, nesta igreja, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem para realizar, ó meu Deus. Que nós possamos estar, meu Deus, em conformidade, Senhor Jesus, com a Tua vontade, ó Deus eterno. Usa as nossas vidas, Senhor Jesus, como presbíteros da igreja, como pastorados da igreja, Senhor meu Deus. Esteja nos guiando, Senhor, esteja nos orientando, meu Deus, para que não sejam atitudes humanas, ó Pai, mas que sejam atitudes direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Que não sejam as nossas vontades, Senhor, vontade de homem, Senhor, mas que seja a vontade vinda dos céus para a vida da Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Possamos a cada dia, Senhor, meu Deus, nos colocarmos à Tua disposição, ó Deus eterno, e apacentar o Teu rebanho, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Jesus. Aleluia. E que essa oração seja uma oração no seu lar lá também, meus irmãos. Porque nós precisamos muito dessa direção de Deus. Quem exerce o cargo de liderança em empresa ou em qualquer lugar sabe como é difícil quando o superior chama a gente e fala assim, eu preciso que você chame a atenção do teu funcionário porque alguma coisa está acontecendo lá e ele não está tendo uma atitude correta. E quando a gente tem que chegar para esse funcionário e falar assim, olha, tua atitude não está correta e tem gente olhando para você porque você está fazendo a coisa errada. É horrível para a gente que exerce essa função de liderança. Só que a gente tem que fazer. E muitas vezes Deus fala com os pastores, fala com os presbíteros e diz, olha, precisa alguma coisa ser corrigida que não está caminhando corretamente. E quando esses homens, ou do púlpito, ou aqui, ou às vezes em particular, tomam essas atitudes, nós como ovelhas precisamos acatar, porque é Deus querendo o melhor para a gente. Amém? Então, nas suas casas, orem pela liderança da Igreja Adventista da Promessa. Glórias ao nosso Deus. E
nós possamos hoje, nesta manhã, sairmos daqui com as mentes renovadas, com aquilo que Deus trouxe à tona novamente, com aquilo que nós já sabíamos, mas que Deus nos relembra a cada dia, e hoje, através da palavra de Deus, que nós possamos sair daqui hoje com a mente renovada daquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para com a sua igreja. Antes de sermos despedidos com a bênção apostólica, o Guilherme pede para avisar aí que no pátio da igreja, logo após o culto, estará fazendo as inscrições para o vestibular. Então, quem quiser fazer sua inscrição, aproveite logo após o culto e faça a sua inscrição. O presbítero Edivaldo estará nos despedindo com a bênção apostólica. Incline a sua cabeça. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor falou conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós podemos louvar o Teu nome através das músicas, Senhor, e podemos sentir a Tua presença, Senhor, meu Deus. Muito obrigado por esse ajuntamento, Senhor. Muito obrigado pela vida dos Teus filhos, Senhor, meu Deus. Neste momento nós sairemos da Tua casa, Senhor, mas de forma alguma sairmos da Tua presença, Senhor. E ao despedirmos, nós dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Fala galera, aqui é o Sinclair da Rumapsul, beleza? Olá galera, aqui é a Andréa da Rumapsul e nós estamos aqui para fazer um mega convite para você poder participar da edição do vestibular bíblico da Rumapsul deste ano, que vai ser realizado no dia 16 de agosto. As edições anteriores foram o maior sucesso e as UMAPs mandaram super bem. A inscrição você faz com a diretoria da SUMAP e custa só R$5. R$5. É muito barato. Muito barato. E aí, para a prova, você precisa estudar o livro de Atos dos Apóstolos e o nosso doutrinal. Lembrando você que o maior benefício que você e a sua UMAP pode adquirir é o conhecimento da Palavra de Deus. Amém, isso é o livro de Atos facinho. Galera, neste ano também a premiação ficou melhor. A UMAP vencedora vai levar R$700. Isso aí. Opa! A UMAP que ficar em segundo lugar, 500 pila. E a UMAP ficar em terceiro, R$300. Então, ó, que premiação boa, hein? Não dá pra perder, né? Ó, além da premiação coletiva, nós vamos ter também a premiação individual. Isso aí. Né? Então, o primeiro lugar geral vai ganhar uma câmera semi-profissional e mais uma Bíblia. Isso. O segundo lugar vai ganhar um tablet mais uma Bíblia. E o terceiro lugar vai estar ganhando uma mochila super top e também mais uma Bíblia. Então, galera, essa é a hora de se inscrever aí e participar dessa programação muito legal da Rumapsul. Beleza? Estudem aí, livro de Atos, ó. Facinho. Isso aí, curtiu? Então tá esperando o que para você se inscrever? Corre, gente, agiliza. É isso aí, Deus abençoe. Tchau, até mais. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar e sentia sua presença convidando-me a voltar. Senhor, eu quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar.
pra quem estiver cansado, sofrer de solidão.